passos do meu rei. Posso escutar seu coração. Caminho escuridão me libertou. Posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre um grande rei, rompendo as barreiras em brilhos. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço o filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço o filho meu, chegou. Cinco quartas-feiras, 5 preletores. 5 votos para obter o poder espiritual. Primeiro voto, preleitor, Arnaldo César. Trate seriamente com o pecado. Segundo voto, Tatiana Carneiro. Glória a Deus. Não seja dono de coisa alguma. Aleluia, Jesus. Eleitora Lídia Regina. Nunca se defenda. Quarto voto. Maria Eleitora. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Quinto voto. Nunca aceite qualquer glória. Aleluia. Última campanha do ano, não perca. Seja um vencedor. Venha crescer espiritualmente. Igreja de Cristo que Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãos, louvado seja Deus pela vida de todos os ministrantes em nome de Jesus, queridos. Eu tenho certeza, eu estou com uma expectativa muito grande no meu coração, irmãos. Eu estou com uma expectativa realmente no Senhor muito forte. Então hoje, irmãos, iniciamos esse propósito, Iniciamos então este voto. Trate seriamente com o pecado. É o nome. Se você quiser abrir o seu livrinho, para quem leu, quiser estar acompanhando, vou estar usando algumas coisas desse livro, e também algumas coisas que Deus colocou no meu coração para estar ministrando nessa noite em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu só quero que você entenda uma coisa. Amém, irmãos? Entenda uma coisa. Você precisa desejar. Você precisa realmente, irmãos, entender que Deus quer que você cresça espiritualmente. Esse voto fala de crescimento espiritual, de alcançar um nível mais profundo no Senhor. Deus, Ele quer que você cresça. Ele quer que você desenvolva.
que Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos venham ao conhecimento, não somente um conhecimento teórico, não somente um conhecimento didático, mas um conhecimento pessoal. Que você conheça, que você faça parte realmente, através da sua vida, do propósito de Deus, em nome de Jesus. Esse nome volta, eu sei que muitas vezes soa um pouco estranho para a realidade que vivemos hoje, mas queridos, dentro da Bíblia, muitos homens foram dirigidos por votos, por aliança, por propósito. Homens que almejaram diante de Deus um crescimento maior. O próprio salmista Davi, ele diz que ele cumpriria todos os seus votos diante de Deus. Muitos homens, irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, grandes homens, foram dirigidos por voto, tiraram um tempo, reservaram um tempo na sua agenda, na sua vida pessoal, para estar buscando com mais intensidade a presença do Senhor Deus. Amém, irmãos? Deus, ele deseja isso, querido. Deus, ele deseja isso para todos nós, em nome de Jesus. O próprio Deus, irmãos, ele escreve em Oséias que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. Vamos abrir lá em Oséias, em nome de Jesus. Oséias, um dos profetas menores do Velho Testamento. Abra aí sua Bíblia em Oséias. Oséias capítulo 6, verso 3. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias é um pequeno livro depois de Daniel, depois do profeta Daniel. Olha lá, irmãos, ó. Você é eficiente demais, né? Olha o que diz ali: conheçamos e prossigamos em conhecer a Jeová, ou ao Senhor, em algumas traduções. Prossigamos em conhecer, irmãos. Fala de continuidade, irmãos. Você deve continuar crescendo no Senhor, amém, irmãos? Eu sei que muitos, irmãos, rejeitam essa ideia, a ideia de estar preso a algo, porque quando fala voto, irmãos, é algo que você tem que cumprir, não é verdade, irmãos? É algo que você tem que pagar o preço. Quando você lança um propósito, automaticamente você vai ser disciplinado por aquele propósito. Você lançou mal, você lançou um propósito, então você vai sair da mesmice, você vai sair dentro do marasmo espiritual. Muitas pessoas não querem se prender a nada, porque eles querem ser livres, né? Eles querem ser livres, eles não querem se prender a uma célula, não querem se prender a uma igreja, não querem se prender a uma campanha, porque dizem: não, eu não quero estar preso a nada. Mas infelizmente, irmãos, essas pessoas, elas não têm efeito nenhum no mundo espiritual, como diz o próprio escritor aqui, irmãos. Às vezes aquelas pessoas que não querem, sabe, um compromisso maior para disciplinar a sua vida, eles se tornam um vagabundo espiritual. O que é um vagabundo espiritual?
espiritual é aquela pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com a igreja do Senhor, não tem compromisso, irmãos, uns com os outros. E essa pessoa, ela acha que é livre, mas ela é livre que nem um vagabundo espiritual. Um vagabundo, ele não tem compromisso com nada, porém ele não tem relevância nenhuma diante da sociedade. É o Médios. Ele não tem relevância nenhuma, ele não tem respeito, ele não tem admiração, ele não tem autoridade diante do povo, ele não tem um povo olhando, um povo para seguir. Então, hoje, irmãos, muitos querem viver uma vida mesquinha diante do Senhor, irmãos. Se der para ir, eu vou, se der para fazer, eu faço. Deixa a vida me levar. Não é isso que Deus deseja, irmãos. O desejo do Senhor é que cada um de nós possa crescer em graça e conhecimento. Amém, irmãos? Esse é o desejo do Senhor. Porém, irmãos, muitos se prendem a um voto, se prendem a uma disciplina. Por exemplo, irmãos, um presidente, ele carrega um fardo, não é verdade, irmãos? Porque onde ele vai, ele está sendo observado. De certa forma, o presidente, irmãos, ele é preso a um cargo, a uma responsabilidade. De certa forma, ele abriu mão de certas liberdades. Ele não pode ir em qualquer lugar, ele não pode ser visto de qualquer jeito, ele não pode aparecer de qualquer maneira, porém, ele tem uma relevância diante de um povo, não é verdade? O presidente tem um moral, ele tem um respeito, mas ele é preso, irmãos, a uma obrigação. Assim somos nós espiritualmente. Se você deseja ter uma relevância, se você deseja realmente, irmãos, ter um respeito, ter um legado da parte de Deus, você precisa, irmãos, estar se comprometendo mais e mais com a palavra do Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Diante disso, irmãos, nós temos em mente então esses 5 votos. E eu vou falar do primeiro voto, depois os meus irmãos, os meus queridos discípulos vão estar falando dos outros 4 votos. Mas o primeiro voto trata seriamente com o pecado. O pecado foi, sempre será, inimigo mortal da alma do homem. Ele foi, sempre será. O pecado nunca vai ser aceito por Deus. O pecado, ele nunca vai ser, de certa forma, aceitado diante do Senhor. Nunca, jamais. Deus é santo. Deus é fogo consumidor. Ele é perfeito. Então o pecado é inimigo mortal. O pecado, ele destrói, ele acaba, ele aniquila. E o apóstolo dos gentios escreve em Romanos capítulo 6, a partir do verso 23, e ele diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Todos nós caminhávamos para um caminho de morte, de destruição. Todos nós. Porque diz o apóstolo, irmãos, em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O primeiro pecado, pecado de Lúcifer, o desejo de querer ser igual a Deus, o pecado de rebelião, de não aceitar, de não se colocar com satisfação debaixo das onipotentes mãos do Todo-Poderoso, insatisfeito com aquilo que Deus tinha dado.
Ele quis ir além, como diz a palavra, quis subir acima do trono de Deus, quis ser adorado. Mas quem vai falar de glória é o Leandro. Vamos deixar para ele, em nome de Jesus. Mas o pecado é algo destruidor, querido. O pecado é o alimento que alimenta Satanás. Diz a palavra do Senhor que não existe maldição sem causa. O diabo, para entrar na vida da pessoa, ele precisa de uma porta aberta, ele precisa de uma brecha, e é através do pecado, irmãos. É através do pecado. Agora o mundo, irmãos, ele tenta disfarçar o pecado. Nesse tempo presente, o mundo está mudando o nome. Ele também tem conseguido entrar disfarçadamente nas vidas do homem. Então hoje, irmãos, as pessoas estão mudando, estão dando outro nome, né, ao pecado. Por exemplo, a pessoa irada, né, aquela pessoa que só vive, né, irada, camarada mal-humorado, aí ele diz que ele é indignado, né? Eu sou indignado, mas na verdade ele é mal-humorado. Ele é uma pessoa que vive cheia da cólera, da ira. Por exemplo, já ouvi muitas vezes pessoas dizendo: eu sou sincero, eu falo na cara. Se acha comigo, não estou dizendo, presta atenção. Não estou dizendo que você não deve falar a verdade, mas você nunca pode usar a verdade, irmãos, para sair afrontando as pessoas, amém? Eu falo na cara, pastor, comigo tem missão. Falou, levou aí na hora mesmo. Eu sou sincero, eu sou verdadeiro. Falta dar glória, né? Ô glória. Eu sou verdadeiro. Mas essa educação é mal-humorado, afronta as pessoas. Jesus não fez isso, né? Então, irmãos, nós temos que estar atentos. Hoje nós precisamos realmente, irmãos, dar nome e identificar todo o pecado em nome de Jesus. Não, queridos, nós estejamos pregando a perfeição. Não. Nós não estamos dizendo aqui, né, que ninguém vai pecar, mas veja só o que diz a palavra aqui, irmãos. Em 1 João capítulo 1, verso 8 diz assim: se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Todos nós somos pecadores, segundo diz o apóstolo João. Ele afirma que, se dissermos, inclusive ele se incluiu também aqui, se dissermos que não cometemos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então, queridos, todos nós somos pecadores, mas o que nós queremos dizer através desse tema, irmãos? Que todo pecado conhecido deve ser nomeado. Diga comigo: todo pecado conhecido deve ser nomeado, identificado, repudiado, e que devemos confiar em Deus para nos libertar dele, para que não exista qualquer pecado consciente, deliberado em qualquer parte da nossa vida. Irmãos, o pecado
ele deve ser algo acidental na vida do cristão. Todo pecado consciente, irmãos, todo pecado consciente não confessado é uma arma nas mãos do diabo contra as nossas vidas. Então o pecado ele tem que ser um acidente, algo esporádico, espontâneo. Ninguém sai da casa querendo bater o carro, sai, irmãos? Ninguém vai para a escola querendo meter o dedão no meio-fio, sai, queridos? Você sai da escola e fala: nossa, hoje eu vou levar um trumpicão, né? Vou arrebentar com a cabeça do dedão. É assim? O irmão sai de cedo de casa: nossa, hoje eu vou bater esse carro. Assim deve ser o pecado da nossa vida, irmão. Algo não planejado. Agora, quando sair, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou bagaçar mesmo. Então esse pecado, irmãos, ele está vivo ainda diante de nós. Então todo pecado ele tem que ser, irmãos, confessado, arrependido diante do Senhor, amém, queridos? Agora preste atenção na coisa. Meditando nessa palavra, eu lembrei na vida de uma pessoa. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de capítulo 51. Salmo 51, verso 3, diz assim, queridos. Olha o salmista, olha a oração de Davi aqui, irmãos. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. O que o salmista está dizendo aqui? O meu pecado está sempre diante. É como se ele quisesse passar. É como se ele quisesse romper. É como se ele quisesse avançar. Sabe, queridos? Desejo do coração do salmista é avançar, é crescer, é ir para frente, é conquistar, é alcançar novos horizontes, é romper a sua vida espiritual. Mas diante dele, o que é que tinha? O que é que tinha diante do salmista? Verdade. Todas as vezes que ele tentava romper o pecado dele, estava diante dele, irmãos. Ele não conseguia, irmãos, romper. Ele não conseguia avançar. Não conseguia sentir a presença de Deus. Não conseguia ter comunhão com o Pai. Por quê? Porque o pecado dele estava sempre diante dele, acusando, afrontando, diminuindo ele. É como se o pecado estivesse com as mãos empurrando ele para baixo. É como se o pecado estivesse diante dele, irmãos, com as mãos no peito dele, impedindo que ele prosseguisse. Havia algo travando a vida espiritual do salmista, algo que estava impedindo ele de romper diante do Senhor. É o que ele está dizendo aqui, irmãos. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre, sempre, aonde quer que eu vou, tudo que eu faço, é na célula, é na campanha, é na igreja, é na vigília, aonde quer que eu vou, o pecado está sempre diante de mim. Já pensou, irmãos? Já pensou viver uma vida desse jeito? Já pensou, queridos? Você está
sempre sendo afrontado, acusado pelo pecado. Aquela pessoa conscientemente, irmãos, talvez ninguém sabe, talvez é uma boa. E aonde quer que essa pessoa vá, aquele pecado está ali acusando, aquele pecado está ali afrontando Deus. Talvez é traição. Esse tempo atrás, irmãos, saiu a reportagem, do Arnold Schwarzenegger. Depois de 10 anos que ele tinha traído a esposa, ele veio confessar. Por que, irmãos, ele veio confessar? Por que você acha que ele veio confessar para a esposa? Porque ele não aguentava mais, irmãos, a acusação. Eu nem sei se ela voltou mesmo. Sei que ela, depois de 10 anos, ela tinha que separar, e ele estava. Nem queridos, depois de 10 anos, mas durante 10 anos ele se viu ali sendo acusado. Olha, continua o texto, verso 4: contra ti somente peguei, fiz o que era mal aos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpáveis em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Eis que desejáveis que a verdade esteja no íntimo, fazei-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Verso 7: purifica-me com ensopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir um júbilo de alegria, para que eu regozijes os ossos que esmagaste. Escondeste o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, Senhor, um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da sua salvação. Sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Olha o que o salmista está dizendo, irmãos. O salmista está dizendo que quando ele ocultou o seu pecado, quando ele encobriu o seu pecado, que os ossos dele foram esmagados. Às vezes você anda sentindo dor no corpo terrível e sabe o que é. Às vezes você anda sentindo uma insatisfação terrível. Você está em casa, está insatisfeito. Está no trabalho, está insatisfeito. Está na escola, está insatisfeito. Nada tem trazido alegria ao seu coração. Você olha e não vê sentido em nada. Dores. Não consegue ter paz interior. É o que o salmista está dizendo. Quando eu calei os meus lábios, os meus ossos foram esmagados. Ele sentiu dores terríveis no corpo. É o jugo do pecado. Olha o que ele diz aqui, irmãos. Traz de volta, Senhor, a alegria da tua salvação. Traz de volta a alegria. A alegria do primeiro amor. A alegria de estar na tua presença. A alegria de fazer a tua obra. A alegria de pregar a tua palavra. Alegria quando as pessoas me convidavam para fazer uma oração. Eu sentia tanta alegria quando eu levava uma edificação na selva, quando eu fazia um quebra-gelo, quando
eu levava um louvor, sentia tanta alegria. O salmista está dizendo: traz de volta, Jesus. Traz de volta, Senhor. Valdir, o microfone está acabando aqui, amigo. Traz de volta, Senhor. Olha o que ele diz aqui no verso, irmãos, 9. Esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Agora abra sua Bíblia em Salmos capítulo 28, irmãos. Irmãos, eu não quero de forma nenhuma queridos, 25 verso 1. Eu não quero hora nenhuma, irmãos, que essa palavra aqui venha para envergonhar ninguém, viu, queridos? Estou ministrando a palavra de Deus diante de Deus, irmãos. Não estou pensando em ninguém. Quem sou eu, irmãos? Quem sou eu? Quem sou eu, irmão, diante de você? Nem sou igual a você, nem sou pobre e miserável, na minha carne não habita bem algum. Se há alguma coisa boa em mim é porque Deus tem feito na minha vida, amém, queridos? Então não leva para o lado pessoal essa palavra. Se Deus tem falado contigo, toma posse dessa palavra para que haja edificação, não peso na consciência, amém, queridos? Olha o que diz aqui, queridos, o salmista dizendo no verso 8: bom e reto é o Senhor, pois Ele ensinará o caminho aos pecadores. É Deus que vai ensinar. Irmãos, bom e reto, né, completamente, é só um, está dizendo a palavra, só um, Deus, o Senhor. Mas Ele vai ensinar o caminho. Ele vai ensinar. Mas Ele vai ensinar para aqueles que querem aprender, amém? Deus Ele vai ensinar para aqueles que têm um coração de um discípulo. E qual que é a tradução para o discípulo? Um discípulo, ele é um aprendiz. Quantos aprendizes nós temos aqui em nome de Jesus? Quantos querem aprender com o Senhor? Aleluia. Quantos querem aprender a andar em retidão? Quantos querem aprender a andar em justiça, queridos? Deus quer ensinar o seu povo, irmãos. Quero encerrar essa palavra, irmãos, em Provérbios capítulo 28, verso 13. Abra comigo em nome de Jesus. Provérbios 28, capítulo 13. Sai aí, irmão. 13, verso 13. Eu vou ler aqui, irmãos. Olha aqui, irmãos. Capítulo 28, verso 13. Diz assim: aquele que encobre as suas transgressões, mas e abandona, alcançará misericórdia. Os que encobrem o pecado, irmãos, já organiza para mim 1 João capítulo 1, verso 9. Irmão, Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados.
mas eles precisam ser confessados, irmãos. Eles precisam ser renunciados publicamente. No seu MDA você precisa confessar, você precisa jogar fora, irmãos. Eles já foram apagados. Agora ele precisa ser confessado e abandonado, irmãos. Diz aqui: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Mas eu chamo a sua atenção lá para aquele se. Condição. Se confessar. E se não confessar? Se não confessar, então não. Se não confessar, não vai prosperar, como diz lá em Provérbios. Aquele que encobre, aquele que oculta, aquele que esconde, aquele que guarda, que retém, é o que está dizendo a palavra do Senhor. Aquele que esconde o seu pecado, aquele que oculta a sua culpa, jamais prosperará. Ele não vai prosperar, ele não vai avançar, jamais prosperará, jamais vai avançar. Espiritualmente, irmãos, essa campanha ela tem sido levantada para trazer um despertamento espiritual, para trazer um avivamento na nossa vida íntima com Deus, para nos levantar de todo marasmo, para nos levantar de toda mesmice. Essa campanha, queridos, é para que Deus tenha realmente lançado sobre nós o fervor do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Mas aquele que encobre as transgressões, aquele que esconde o pecado, ele não prosperará. Talvez vai até fazer campanha, talvez vai até continuar, mas espiritualmente falando, irmãos, essa pessoa vai estar presa, vai estar travada, o céu vai se tornar de bronze, as suas orações não vão chegar diante do Senhor. O que precisamos fazer então, pastor? Primeiramente, irmãos, vamos olhar na palavra de Deus, que está dizendo: o que encobre não prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Confessar, arrepender de coração. Irmãos, que nesses últimos dias, que durante essa semana até a próxima quarta-feira, a sua oração venha ser uma oração de arrependimento diante do Senhor. Que Deus conceda-nos coração sensível, que Deus nos conceda um coração quebrantado, que possamos então nos revestir de um espírito pobre, irmãos, como diz o Senhor Jesus no seu sermão da montanha: bem-aventurado é o homem de espírito pobre. Que nós devemos olhar para a nossa pobreza, queridos, que durante essa semana, até na próxima quarta-feira, a direção que vem realmente nesse propósito é que você venha olhar para si mesmo, é que você possa voltar os seus olhos para a sua fragilidade, é que você possa voltar o seu olhar para a sua nudez, para a sua incapacidade, porque diz a palavra, queridos, que na nossa carne não habita bem algum. Muitas vezes nós estamos olhando para o outro, muitas vezes nós estamos procurando defeito no colega. Que esta semana, irmãos, o nosso olhar venha estar voltado para nós mesmos, e como diz o salmista, que Deus possa esquadrinhar o nosso coração, que Deus ele possa visitar o mais profundo e íntimo do nosso coração e ver se há algum caminho mau dentro de nós. Que você possa desejar realmente que os olhos de Deus estejam sobre a tua vida, que você possa
me perdoe. Que possamos confessar a Deus rapidamente, Deus. Confessar aos nossos discipuladores. Hoje eu estava orando e perguntando por que a igreja da paz é uma igreja que tem explodido. Porque os crentes de lá é melhor que os crentes de cá. Os crentes de lá são super crentes. Eles não pecam? Eles pecam ou não? Segundo lemos lá em João, se dissermos que não pecamos, nos enganamos a nós e a verdade não está. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sabe qual que é o diferencial, irmãos? Eles procuram confessar rapidamente, irmãos. Porque quanto mais demoramos em confessar, mais o diabo ganha força contra as nossas vidas. Por que existe orar diante do Senhor? Porque o diabo já está há dias condenando aquela pessoa. Porque quando você confessa, diz a palavra que você alcança misericórdia diante de Deus. Quando você confessa, diz a palavra que você é completamente purificado. Você é sarado na mesma hora. Então não é porque eu não peco, mas é porque eu confesso. Até mesmo os pecados na mente, irmãos. Aqueles pecados que não foram cometidos, mas na mente Ele tem perdoado. Que você possa ter, irmãos, a maturidade de chegar e falar: olha, a minha mente está tentando me enganar. Até mesmo aqueles pecados, irmãos, que está no coração, não foram cometidos, ainda é apenas uma tentação. E como diz o pastoreio, é melhor confessar a tentação do que confessar pecado. Está sendo tentado no coração, irmão? Confessa. Meu coração está apegado nisso. Meu coração está querendo me enganar. Meu coração está querendo ser enganoso. Irmãos, é isso que faz o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, se tornar imbatível na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque quando você confessa, quando você anda em transparência juntamente com o seu discipulador, o diabo ele já não tem mais poder sobre a sua vida. O diabo ele não tem mais, irmãos, o que te acusar de nada. E você vai receber a presença do Espírito Santo completamente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos dar uma pausa para o Senhor Jesus Cristo. Deus é Senhor dos Senhores. Hoje eu ouvi uma história. O que é o peso de consciência? O que é o peso de consciência, irmãos? Algo que amarra a pessoa. Como eu já disse, irmãos, eu não estou pensando em ninguém, viu, Deus? Hoje eu ouvi uma história que me fez raciocinar, que me fez pensar bem, irmãos. Uma mãe pedindo perdão para a filha de um erro que cometeu há muitos anos atrás. Uma falta, um deslize, um pecado foi cometido. Quando essa filha era uma criança. Mas depois de muitos anos, a filha hoje, casada, uma pessoa resolvida, mas a mãe insiste em pedir perdão. E eu ouvi aquela filha dizendo para a mãe: mãe, eu já perdoei completamente a senhora.
Por que você insiste em me pedir perdão? De vez em quando você volta a falar nesse assunto, mãe. Saiba de uma coisa, mãe. A senhora está completamente perdoada por mim. Mas aquela mãe até hoje não se perdoou. O pecado mais terrível na vida de uma pessoa é aquele que ele mesmo não se perdoa. Certa vez, conversando eu com o irmão desviado da igreja de Deus Amor, um irmão zeloso com a sua fé, dedicado na obra de Deus, mas um dia, infelizmente, ele cometeu o pecado. Desde aquele dia, ele nunca mais conseguiu entrar dentro da igreja. Eu conversando com ele, falando, por quê? Ele falou, porque eu sou envergonhado até hoje. Ele pega o disco dele, irmão, coloca debaixo das portas da igreja, mas ele não tem coragem mais de entrar na igreja, porque ele mesmo não se perdoou. Talvez como aquela filha disse para a mãe, Deus nos fala hoje. Uma vez que nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Não precisa se envergonhar mais. Deus está dizendo para você hoje, por que você volta e meia volta nesse assunto? Eu já te perdoei completamente. Se um dia você fez alguma coisa da qual você se envergonha muito, mas você se arrependeu verdadeiramente, você se arrependeu, já pediu perdão, mas aquele insiste em te levar para baixo. Às vezes você olha, é consequência do que está acontecendo hoje, é consequência do meu passado. Saiba de uma coisa, procure uma pessoa da sua confiança. Se você não tem um discipulador, porque tem muitos aqui que ainda não tem, procura uma pessoa hoje e joga para fora isso de uma vez por todas em nome de Jesus, e saia completamente livre do Senhor. Jesus te chama, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.